Apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte, aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga também, que se liga através das redes sociais, no facebook.com/seu canal regional, ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Também estamos no Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e do jornal abcrepórter.com.br. Hoje, dia 27 de agosto de 2019, terça-feira, começando o nosso programa A Hora do Esporte. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no esporte regional, nacional e internacional. Por exemplo, de cara já temos o aniversário do São Caetano, data e horário para a próxima partida da Copa Paulista. Sexta-feira começa a segunda fase, jogo às 15 horas na cidade de Porto Feliz, diante do Desportivo Brasil. Hoje tem decisão da Libertadores da América, vale vaga na semifinal. Palmeiras e Grêmio, 21 horas e 30 minutos no estádio Paulo Machado de Carvalho. E daqui a pouco Alexandre Cardilho traz mais informações sobre este importante compromisso. O Corinthians joga quinta-feira no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, diante do Fluminense, uma vaga na Copa Sul-Americana. Amanhã tem Flamengo Internacional no sul do país, tem os Jogos Escolares em São Caetano do Sul que começam na próxima segunda-feira. Tem muita coisa bacana, mas eu já abro o programa falando com o nosso convidado mais do que especial. Aliás, hoje internacional, para falar um pouquinho sobre esporte, sobre vida, sobre felicidade, sobre motivação para você que nos acompanha diariamente. Eu recebo aqui ator, palestrante, um atleta nas horas vagas também, por que não? Paulo Azevedo, português, bem-vindo aqui ao programa Hora do Esporte. Boa tarde, Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, conta um pouquinho da sua história. Você é uma pessoa que veio de longe, de um país irmão ao nosso, né, da nossa língua maravilhosa, de Portugal. Nasceu sem as duas pernas, sem os dois braços, mas com uma vontade louca de viver, e hoje é um exemplo pelo mundo afora, trazendo alegria, trazendo motivação a tanta gente e curtindo o esporte, que eu sei que você tem grandes amigos e grandes ações também no esporte nacional e internacional. Sim, eu nasci assim, sem os braços, sem as mãos e sem a parte das pernas, mas isso nunca foi impedimento ou nunca foi uma barreira para eu lutar pelos meus sonhos. E comecei a praticar desporto muito cedo. Eu comecei como nadador. Eu fazia natação desde muito pequeno. E o desporto sempre fez parte da minha vida. Eu depois comecei a minha formação como ator, fiz algumas novelas da SIC, o canal de televisão português, que trabalha com a Globo também. E nesse momento faço palestras, sou palestrante, ando pelo mundo, por Portugal. Esta é a minha segunda vez aqui no Brasil e estou muito feliz. Contando histórias. Acho que o povo português, assim como o brasileiro, né, tem a proximidade do idioma, que eu acho que isso é fundamental, mas o povo português, ele acolhe o povo brasileiro numa maneira quase que paternal também, né? Esse carinho que as pessoas têm, mesmo o Brasil sendo muito maior que Portugal, mas dá para se colocar como um filho dessa terra europeia. Um filho bem grande. Um filho crescido, né? Um filho crescido. Não, a nossa ligação é mesmo como um povo irmão. E eu também sinto esse carinho da parte de vocês. Quando chego aqui, ainda ontem tive a minha palestra no Hotel Cape Cana,
que agradeço desde já ao Ricardo, e o carinho foi tão grande que eu, ainda hoje, quando acordei, estava pensando, pô, como é possível eu vir aqui no filho crescido e ser recebido como um de vocês. Não, sem dúvida. Acho que o brasileiro tem muito disso, né? De acolher, de ouvir e, principalmente, na grande maioria, de querer aprender. Aliás, a gente vive numa sociedade atualmente onde as pessoas, né? Acho que talvez por conta de tanta informação, porque a tecnologia às vezes ela vem para ajudar, mas também dá para atrapalhar, né? Então a gente tem acesso a tanta informação que a gente não para escutar. E escutar histórias, escutar ensinamentos, ler, ser orientado, é algo que eu tenho visto que tem faltado muito na nossa sociedade. Em relação ao esporte também, né? Cada vez mais as pessoas querem ser autodidata. O pai quer pegar o filho e fala, não, eu vou fazer a preparação física dele. Aí pega o garoto, leva o garoto para treinar e aí fala, não, peraí, tem alguém que estudou educação física, claro, sabe a coordenação motora, tudo aquilo tem que fazer. Eu acho que pelo mundo afora você consegue também passar um pouco desse nível de concentração, porque você precisa também ter esse nível de concentração muito forte para poder extrair tudo que você vive e passar para as pessoas. Passar para as pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cada palestra eu sinto que é diferente, porque é sentido. O Roberto me perguntava há pouco se eu tenho a minha palestra como um roteiro na minha cabeça. Como é que eu organizo os episódios da minha palestra? Eu não organizo, não escrevi nada. São episódios reais, que aconteceu. É a minha vida e é isso que eu passo para as pessoas. Eu acompanhei uma entrevista sua em Portugal e lá tinha uma informação, né, que o seu pai foi jogador de futebol. Sim, o pai foi jogador de futebol. E você, em dado momento da sua vida, encontrou uma chuteira em casa que ele tinha guardado, aí, né? Que começou o amor pelo futebol. Foi quando eu abria a gaveta da mesinha no quarto dos meus pais e encontrei uma bota de futebol de bebê e um equipamento do Benfica. E eu percebi que o meu pai tinha guardado o sonho que o filho fosse jogador como ele, fechado naquela gaveta, e eu assumi um compromisso comigo. Eu vou conseguir entrar no sonho do meu pai, não como jogador de futebol, mas tenho que encontrar uma forma de conseguir. E encontrei essa forma, tirando o curso de treinador de futebol 11. Ô Paulo, esse exemplo que você está dando é um exemplo muito real, sem nenhuma questão de ter uma limitação física, né, que é o seu caso, mas eu também sou um pai, tenho um filho de 12 anos, inclusive seu xará, também Paulo, meu filho, e eu vejo no dia a dia, as pessoas se cobram muito, e principalmente alguns pais, que o filho seja algo. Lógico que o Brasil, por conta de tudo aquilo do futebol, então tem aquela pressão para ser o jogador, claro, de futebol, mas tem o jogador de vôlei, o jogador de basquete, o campeão. Talvez aquela frustração do pai de não ter alcançado um êxito, ou da mãe, enfim, em alguma modalidade ou em alguma profissão, isso é transferido para uma criança que ela às vezes não está nem pronta e nem tem vontade disso. Nem tem vontade, então, é isso. Eu acho que a sua palestra, além da sua história, ela tem também essa função de passar essa realidade para as pessoas, porque você tem que amar o seu filho, enfim, o seu neto, o seu familiar, independente do que você está projetando para ele, né? A felicidade dele nem necessariamente não é o que você projetou, né? Claro. Mas sabe que eu percebi, que eu entendi que aquele não era o sonho do meu pai. Não era a vontade do meu pai. Anos mais tarde, já crescido, não é? Eu percebi que eu fiz aquilo para eu me superar a mim mesmo. Eu estava fazendo tudo aquilo por mim e não pelo meu pai. Porque quando eu consegui, eu olhei no meu pai e disse, viu pai que eu consegui? E o meu pai não era preciso. Não era preciso conseguir nada. Já tenho orgulho. Não. O meu pai fechou na gaveta porque fechou naquela gaveta. Eu percebi que eu fiz tudo aquilo para mostrar a mim que o impossível está apenas na nossa mente. A limitação. A limitação. E consegui chegar onde não conseguiria chegar se tivesse pernas ou se tivesse mãos. Acredito nisso. E você gosta muito de futebol, que eu sei, né? Amo futebol. Aliás, acho que a gente tem umas imagens aí, você jogando futebol também. É uma paixão universal, não é? Lá é torcedor do Benfica? Sou.
Sou torcedor do Benfica. Eu tive o prazer de conhecer o Estádio da Luz em 2012. Ele é um estádio místico, né? Por conta da águia. E eu lembro que na oportunidade eles fizeram aquele voo da águia. E eu particularmente tenho uma fobia danada a bichos de pena. Para não dizer medo, assim. E aí quando Bem grandão. Não, rapaz. Não, mas eu tenho medo de passarinho, assim. Assim, é uma coisa meio doida. E aí quando eles falaram, não, ó, você vai botar isso aqui na mão, enfim. Sim. E ela vai descer aqui. Eu falei, não precisa. Não vai ser. E aí, enfim, foi muito legal, porque também é uma coisa muito bacana. E o futebol é apaixonante, não? Sabe que essa história da águia há um episódio. A águia é treinada todos os dias no estádio. Ligam o som, como se fossem os adeptos no estádio, para ela se habituar ao barulho. Então há um dia que foi o Benfica com o Sporting. E a águia voou e não ouvia o chamamento do treinador, porque a torcida do Sporting fazendo barulho com a bandeira, a águia voou quando vai passando por cima da torcida do Sporting faz assim um voo em bico, como se fosse atacar a torcida, e levanta de novo e quando a terra abre assim as asas. Isso arrepia. Imagina, a torcida do Benfica... O Benfica perdeu, mas pronto. Não, mas o evento já valeu. Olha, deixa eu falar rapidinho, gente, sobre o time de basquetebol do São Caetano, do nosso professor Marcos Sacheta, que ontem teve vitória importante aí, mais uma, venceu a equipe do Palmeiras no Campeonato Paulista, está muito bem no Campeonato Paulista Sub-19, parabéns aí a toda a família Lisboa também no basquetebol aqui de São Caetano do Sul, ao Marcos Sacheta, essa turma boa, nosso Jesus ali, coordenador de esportes no que diz respeito ao basquetebol na cidade de São Caetano do Sul, parabéns pela vitória, a gente vai sair para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com o Paulo Azevedo falando um pouquinho mais sobre a sua experiência também como maratonista. É rapidinho, a gente já volta. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando aqui o programa A Hora do Esporte, na sua TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e toda a região. Estou aqui com o Paulo Azevedo, português, ator, uma verdadeira inspiração, está aqui no Brasil para alguns compromissos, algumas palestras motivacionais e também contar um pouco dessa sua história maravilhosa. História essa que eu quero separar duas agora importantes. Primeiro, você teve uma passagem importante no Real Madrid, né, rapaz? Primeiro que você já é parecido com o Cristiano Ronaldo, seu compatriota. E agora também, né, com o Mourinho também, através desse trabalho que você desenvolveu lá, batendo papo. Conta um pouquinho como é que foi isso pra gente. Eu, quando terminei o meu curso de treinador de futebol, eu pedi o estágio, não é? Pensei logo em grandes. Benfica, Porto e Sporting. Bem, começou mas não bem humilde. Bem humilde. Não consegui estágio lá. E em 2007 fizeram uma reportagem sobre mim na Sport TV, Sim. Canal de desporto português, que se chamava O Melhor Jogador do Mundo. Já vimos essas imagens aí. Sim. E o diretor desse canal disse, olha, você é fã do Mourinho. Eu tenho o e-mail do Mourinho, mas não vou dar para você não. Mas escreve você um e-mail e eu reencaminho, pode ser que ele aceita a sua visita no Real Madrid. E o Mourinho respondeu para mim 3 dias depois, para mim. Direto. E eu fui no Real Madrid, depois vim buscar o meu carro, vim tirar a permissão de conduzir, vim trazer o meu carro
e fui para Madrid no meu carro. Porque Foi dirigindo para Madrid? Porque a primeira vez que eu disse a ele que tinha o sonho de conduzir, de dirigir, de ter o meu carro, o Mourinho, eu disse que era impossível e ele me mandou embora. Disse, não, você só aceita o seu estágio quando você chegar aqui no seu carro. E eu vim embora e não tive outro remédio não, senão ir arriscar e tirar a permissão de condução, de dirigir e ter o meu primeiro carro, e fui sozinho no meu carro para Madrid. Poxa. E foi quando o Mourinho me disse, o pior inimigo de você mesmo é você. Porque você constrói as suas barreiras e levanta os seus muros. Claro que você não conseguia dirigir, claro que não. Você acreditava que não. Foi a primeira lição que eu aprendi com o Mr. Mourinho. E depois passei uns dias fantásticos lá, quando ele me disse, o seu lugar não é na relva, não. Você pode andar aqui no gramado, pode andar aqui, o seu lugar é aqui. Na mente deles, na cabeça deles. Eu me vestia todos os dias com eles, eu vivia o mesmo sonho, o mesmo mundo. Que ano que você... Foi no ano de campeão, foi no 2011. Ano de campeão do Real Madrid é complicado, né? Porque é quase todo ano, né? Foi 2010, 2011, sim. 2010. Real Madrid é um time que é difícil você falar o ano de campeão, porque... Já há algum tempo que não é agora. Tá meio dando uma balançadinha. Eu passei momentos fantásticos com o Marcelo, com o Cristiano Ronaldo, com todos eles, foi algo que eu não vou esquecer nunca mais. Cristiano, por ser português, teve um carinho especial contigo? Eu estava mais tempo com a equipa técnica mesmo. Eu me lidei mais com o Cristiano nos treinos. Houve um episódio, o episódio que me marcou mais, por incrível que pareça, não foi com o Cristiano, foi com o Iker Casillas. Sim. Porque o Iker Casillas foi aquele jogador que nunca olhou para mim. Nunca falou para mim, nem um oi, nada. Nunca falou para mim e eu pensava, esse cara não presta. Não é como o Marcelo, que estava brincando sempre. Brasileiro, já, um abraço. Me escondia as minhas próteses com o Pepe, me escondiam as minhas próteses, andei 2 horas procurando as minhas próteses. Um Cristiano também, tudo simpático, e aquele cara não falava. E no último dia ele ainda era capitão. Eu cheguei e disse, olha Iker, escrevi uma carta para todos vocês, gostava que você pusesse na entrada do balneário, na entrada do vestiário ali. Sim. E ele disse, espera aqui que eu venho já. Chegou com as luvas na mão, umas luvas brancas na mão, e disse, Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu fui ver ontem, se você puser à venda na internet, elas valem $10.000. Eu quero que você venda as minhas luvas e compre umas próteses para você. Melhores que essas. E nunca tinha falado para mim. Acho que bacana. Me deu aquela chapada de luva branca, sabe? E nunca fez a diferença toda naquele segundo ali. E eu acho que muito mais pelo valor é o gesto. É o gesto de e eu julguei aquela pessoa. Sim. O correto tinha sido eu perguntar porquê que você não fala, porquê que você não... Não, eu julguei, pensava que ele não era um cara legal, não... Às vezes é o temperamento, né? Uma timidez ou um jeito de lidar. Ele explicou porquê. Ele disse que se sentia um egoísta quando olhava para mim. Porque ele pensava que era o rei dentro do estádio. E ele me disse uma vez, nesse dia, você nunca vai ter a sensação de ter um estádio gritando o seu nome. Ou marcar um gol, ou fazer uma defesa como eu. E mesmo assim você não desistiu e chegou aqui do meu lado. E eu pensava que era o rei dentro do estádio e tinha muito receio, tinha muito medo que quando acabasse a minha vida dentro desse estádio, que ia ser o fim. Ô Paulo, você tem a dimensão do que você representa, acho que não só para o povo português, mas para o mundo. Quando qualquer pessoa, e a gente vê isso das mais pequenas limitações, inclusive de pessoas absolutamente normais que de repente tem um dedo machucado e aí a pessoa, poxa, essa semana para mim está sendo horrível porque eu não faço isso. E não se entregar, porque é muito legal a gente ter essa referência que a vida é simplesmente uma passagem, claro, né, terrestre, e que a nossa alma, e que as nossas ações, e que a nossa fala, e que o nosso olhar, ele possa significar tanto para tanta gente. E você hoje é uma referência, por tudo que a gente acompanha do seu trabalho, da sua história de vida, de fazer muita gente que está em casa, e eu falo isso aqui diariamente, convidando pessoas, por exemplo, à prática esportiva, pessoas que estão absolutamente
sem nenhuma limitação, mas se entregam a um problema, às vezes financeiro, às vezes porque se acha fora do peso ou por conta de um problema sentimental, e saber que acho que tem que levantar e dar a volta por cima e viver a vida como a vida é apresentada. Com certeza. Você tem essa noção de... É uma responsabilidade também para você? É uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho bem essa noção, não. Eu não tenho bem essa noção porque eu me acostumei a lutar pelos meus sonhos, pelo aquilo que quero. Isso é um pormenor só. Não ter dedo, não ter pé, é um pormenor. Todos nós somos diferentes. Então, para mim é normal lutar pelos meus desafios. Se me está dizendo que eu sou um exemplo, eu agradeço. E é uma responsabilidade grande que eu vou carregar comigo e vou fazer valer a pena. Sim. Bacana. Paulo, me conta essa história da maratona de Nova York, rapaz. Começou meio que com uma brincadeira em Lisboa, lá em Portugal, e de repente você ficou em segundo lugar na maratona. Mas nunca mais quer fazer nenhuma, não. Isso começou numa brincadeira porque eu estava trabalhando numa empresa de transportes e eles tinham uma equipa, eram nove que corriam maratonas, Lisboa, Porto. E um dia me lançaram um desafio, você vem correr uma maratona connosco. Eu, não, vocês são burros, porque eu não consigo correr, não. Eu, não, vem numa cadeira como cadeirante. Eu, não tenho mão para usar. Eu sendo o meu pior inimigo ali naquele momento. Eles me apresentam uma cadeira com 3 rodas, uma cadeira usada, velha, de outro atleta, com os raios das rodas partidos e com adaptação para eu conseguir correr nessa cadeira. Inscreveram na maratona de Nova Iorque, para a vergonha ser ainda maior, não é? Porque tinha uma dimensão tão grande. Podia ser uma maratona mais pequena, não é? Porto, Coimbra, começar. Nem Lisboa, não, nem São Paulo, que a maratona aqui é grande. Foi logo Nova Iorque. Sim. Fui treinar. Para quem começou a estagiar no Real Madrid, pode começar com a maratona em Nova Iorque também, não teria nenhum problema. Mas o pior foi que eu fui treinar 2 dias só. 1 dia e meio. Primeira vez, 4 km a cadeira quebrou. Da segunda vez, 26 km eu vomitei tudo o que tinha comido. Nossa. E eu disse para o meu guia, porque nós corremos com um guia, somos uma equipa de 2. Não quero treinar nunca mais. Ele, não, tem que treinar, não treino mais. E vou pedir a Deus para partir um braço, para ter uma desculpa. Graças a Deus que não. Treinamos 2 vezes, só eu e o meu guia que sabíamos. No avião ele olhou para mim e disse, você tem a noção da vergonha que vamos passar? Eu tenho. Começou a maratona, toda a gente, milhões de pessoas. Consertou a cadeira? Na rua, consertou a cadeira, mais ou menos. Mais ou menos. Aos 10 km tinha partido a direção da cadeira. Aos 10 km levava o pneu da frente furado, eu não sabia. O meu guia que me contou no fim. Quando tenho uma vontade tremenda na ponte de Brooklyn de fazer xixi, digo para o guia, tem que parar, tem que ser aqui. E ele, não, faz na cadeira. Eu não vou deixar você parar. Eu, mas faço na cadeira, está louco? Não faz na cadeira. Já está quebrada mesmo? Olha para o lado. Eu olho para o lado e estava um atleta da Coreia, morrendo já não conseguia. E o meu guia disse, ele há bocado há pouco ele ia bem classificado. Eu não sabia. Cheguei no fim, estava um atleta norte-americano comendo uma sopa e eu com 1h40 de atraso. É muito. E olhei para ele e falei em português, correu mal lá. Você ficou em penúltimo, eu fiquei em último e isso correu mal. Afinal tinha ficado em segundo. E aquele cara era o primeiro. Quando chamaram no pódio, quando eu subi no palco, ele estava em primeiro e eu, nossa, eram 28 atletas, 18 profissionais. E foi nesse dia que eu tive a certeza que não é preciso você ser algo extraordinário para atingir o seu sonho. Porque quando eu cheguei na minha cidade, a capa do jornal, tinha uma fotografia só da minha cadeira. E o título era Fusca de Portugal vence Ferraris do mundo. Porque a cadeira do espanhol custava 6.000 euros. E a sua era remendada? A minha era remendada. A do atleta da Coreia tinha tanta tecnologia que eu pensei que tinha um motor lá escondido. E a minha cadeira nem pintada era, nem tinha tinta, nada. Não é preciso ser um Ferrari para vencer na vida, não. E desde então, também foi a sua única experiência? Você não quis voltar a fazer? Não quer fazer mais maratona? Não, agora... Cheguei no fim, não sentia as mãos, não sentia os pés, não sentia nada. Ô Paulo, essas suas aventuras é bacana porque assim,
você vai viajando, né, pelas Claro. diversas modalidades, Claro. tal, curtindo. Eu fui Mas é o jogador de sentido vôlei, eu fui jogador de voleibol na escola também. Jogou? Sim, voleibol. Esse é o sentido da vida, né? De você... Porque eu comento muito isso aqui. Tem, lógico, o atleta de alto rendimento, e é muito bacana isso também, mas a grande e absoluta maioria de pessoas são aquelas pessoas que utilizam do esporte como um método de viver, de vivenciar experiências ali. E é isso que você tem feito diariamente. Sem dúvida. E eu imagino que isso você também conte nas palestras, né? É isso. Essa coisa de simplesmente curtir, né, a vida. São histórias... A minha palestra não tem nada de dó, de sentir dó Sim. da minha história, não. Eu sou uma pessoa bem resolvida, bem realizada, bem disposta também. A minha palestra é assim. Não tem um roteiro, não, porque são os episódios da minha vida que me mostraram todos os dias que somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos. Eu acho que essa coisa da gente se aceitar e viver da maneira que a gente quer e do que a gente pode, que é o mais importante. Eu gosto né? muito de mim como sou, assim. Eu acho que cada um de nós só atinge a verdadeira felicidade quando gosta de você como é, por exemplo. Com todos os seus defeitos, com todas as suas virtudes. Só quando você se aceitar da forma como é que consegue ser feliz. E outro dia eu comentei isso com alguns estudantes de jornalismo, né, numa conversa, e eles falavam assim, que o grande sonho deles era chegar a uma grande emissora de televisão e apresentar o programa X. Aí eu disse, eu acho que você está totalmente errado, porque você tem que gostar do que você faz, e não, porque senão, até porque o programa é apresentado por uma pessoa, e só uma pessoa vai apresentar esse programa, não tem como 20 pessoas apresentarem, então você vai ser frustrado, você tem que se realizar com aquilo que a gente tem. E eu acho que esse é o grande ensinamento, né, da gente viver a alegria com o que a gente tem e não necessariamente onde a gente está, não é? Sem dúvida, sim, claro que sim. Você, hoje em dia, diante dessa diversidade e diante do que você tem visto na sociedade, você acha que as pessoas estão mais propensas a ouvir um pouco mais, já que a gente tem, de certa forma, noticiado aí tantos casos de depressão, com cada vez pessoas, porque antigamente a depressão era já adultos, senhores. Sim. Hoje em dia a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, criança, não sei, sim, na Europa, claro, crianças sim, depressivas. Como é que você consegue visualizar isso e tentar ajudar de alguma maneira para mudar esse cenário? Eu costumo dizer que na minha palestra que eu falho todos os dias para vencer. E faz parte. Porque eu não conto só os aspectos positivos, não. Também os aspectos negativos. Eu acho que muitas vezes o foco principal da vida é o amor. E muitas vezes quando nós pensamos em desistir, podemos pensar que do nosso lado está o nosso pai, está a nossa mãe, está os nossos filhos, que pode ser uma ponte para nos levantar de novo. Paulo, o tempo nosso é curto, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, quero desejar muita sorte, muito sucesso aí na sua caminhada, saber que você é uma inspiração para todos nós e quando vamos marcar aí em breve, vou falar com o Roberto aqui, por que não? Vamos marcar um jogo de futebol que você vai jogar bola com a gente aqui. Vamos, isso é. Vamos marcar um jogo aqui. Isso. Sucesso para você. E que você deixe uma mensagem para esse povo que está em casa nos acompanhando. Obrigado pelo carinho com que tenho sido recebido aqui no Brasil. Lembra-se todos os dias que é você que decide se desiste ou se continua lutando. É você que sabe. Obrigado. Legal, Paulo Azevedo aqui com a gente, trazendo as informações, trazendo essa inspiração legal. Muito obrigado pelo seu carinho, o programa Hora do Esporte chegando ao final. Amanhã eu volto com mais informações, tem o jogo hoje do Palmeiras, 21h30 no estádio Paulo Machado de Carvalho. Amanhã eu conto tudo pra você. Aliás, amanhã tem um programa especial trazendo informações do circuito escolar, o que acontece nos bastidores das informações e da prática esportiva dentro das escolas da região do ABC, tá certo? Grande abraço, eu volto amanhã. Valeu, galera. Valeu, Brasil.